vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e Deus
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
do Senhor, dando início ao nosso programa hoje do dia 18 de agosto de 2024. O tema continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento. O nosso assunto também está o mesmo, a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias no preparo para o arrebatamento. O texto é Apocalipse capítulo 2. Amém? Eu só queria que vocês, antes da gente começar, se apresentassem. Você é o Anderson. Pai de seus irmãos, meu nome é Anderson, da igreja de Marechal Hermes, pastor do Márcio. Isso. Eduardo. Pai do Senhor, irmãos, eu sou da igreja, meu nome é Eduardo, sou da igreja do Catete, pastor Tiago Lavinas, né? Lavinas. Isso. Pai do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Marcos, juntamente com o Eduardo, faço parte da igreja do Catete, pastor Tiago. Uhum. Pai do Senhor, meu nome é Anne, também faço parte da igreja do Catete, pastor Tiago. Amém. Então nós vamos à nossa primeira pergunta, que se divide em 7 itens. Vai funcionar o seguinte: eu vou fazer a primeira pergunta, a letra, e depois nós vamos ver o vídeo e vamos responder letra a letra, tá? Aquilo que o pastor Josias falou. Amém? Amém. Então vamos lá. Ao ler Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 7, qual a ênfase da operação do Espírito do Senhor na igreja de Éfeso? Cite o texto. Nós temos o nosso companheiro Giovanni, daqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos ver o vídeo, nós voltamos com um papinho com a gente, tá? Nós vemos que uma das 7 operações do Espírito de Deus profetizadas ali em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, é a operação do Espírito do Senhor. E nós vemos que essa operação ela teve maior ênfase ali na igreja de Éfeso, justamente pelo que nós vemos no primeiro versículo do capítulo 2 de Apocalipse, que diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que fala sobre os ministérios, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que fala das igrejas. Ou seja, aqui nós vemos a ênfase da operação do governo do Senhor sobre os ministérios e sobre as igrejas para que ali a doutrina fosse estabelecida. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos a resposta do Giovanni Maia, de São Gonçalo. Eu queria, Anderson, que você começasse a comentar sobre a pergunta e a resposta. A pergunta foi muito bem respondida pelo nosso irmão, mas só acrescentando alguma coisa, a operação do Senhor ali sobre os ministérios das igrejas, em Éfeso, ele fazia muito importante porque ela era a primeira igreja que está sendo constituída ali, a primeira doutrina, então a importância de ter um governo ali representado através do Espírito Santo por Jesus Cristo. E também lembrar-se ali que ali era o primeiro amor, a igreja estava vivendo o primeiro amor, que a gente tinha experiência, a igreja, né, tinha experiência do Jesus ali, homem, o ministério de Jesus homem, e passava a ter ali as operações do Espírito Santo, de Jesus revelado. Então, o primeiro amor, que até nos dias de hoje nós sentimos, é a grande importância que deve ser mantida, aquela chama que deve ser mantida na obra. Eduardo, quer falar alguma coisa? Nós vemos até alguns exemplos desse governo, né, do Espírito do Senhor, em alguns acontecimentos, até em Atos, quando o próprio Senhor Jesus ele se revela a Paulo, ele mostra que o governo dele em até constituir o que seria mais um próximo apóstolo, né? Uhum. Então nós vemos que nesse período da igreja o governo do Senhor a ênfase era muito grande, porque ele tinha cada detalhe da igreja, cada ato da igreja, o Senhor estava ali governando, estava ali mostrando que estava à frente, que era extremamente necessário eles saberem que cada passo, né, para onde ir, eles tinham que ter o governo do Espírito Santo. E no texto diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, não é isso? Isso. Dê para a gente aí o versículo. Qual? O 2? Isso. Não. 2:1. Eu sei o 1. 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto aquele que tem à destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Verso 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pôs sofrer os maus e puseste à prova que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achaste misteriosos. Então, eu conheço as tuas obras. Deus conhece as nossas obras hoje. Não é isso? Amém? Então, a ênfase é o governo do Senhor. Certo, Marcos? Amém. Quer falar alguma coisa? Não? Anne? Eu queria acrescentar o que o Sim, Eduardo claro. comentou,
que naquela época eles não tinham o recurso que a gente tem hoje, que é a palavra toda consolidada, todos os livros. Então, como se fazia essencial o governo do Espírito ali, dando a orientação para aquele povo que tinham fragmentos ainda. Então, era tudo fragmentado, né? Exato. Então, era extremamente essencial. É hoje, mas naquela época ainda mais. Ainda mais. Amém? Amém. Podemos passar? Agora nós vamos ler a pergunta número 2, só que ela está dividida em 7 itens. E nós vamos conversar sobre cada item, tá bom? Nós vamos pegar o primeiro item, vamos assistir o vídeo e vamos comentar um a um cada item no seu vídeo, tá? Ao ler Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7, onde estão as demais operações do Espírito do Senhor? Cite o verso, tá? Então vamos lá. A letra A, proposta pelo presbitério. Ao Espírito de sabedoria, tá? Espírito de sabedoria. Nós temos lá a jovem Emanuele Gonçalves, do Paraná, tá? Do Pará, desculpe. Vamos assistir o vídeo e depois nós voltamos. Amém. Tá bom? Ok. Nós percebemos que a ênfase da operação do Espírito Santo por meio do Espírito de sabedoria é sobre o trabalho da igreja que é feito com sabedoria. E o texto que nos mostra isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, parte A, que diz: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. A paz do Senhor. Bem, nós vimos aí a resposta da Emanuele Gonçalves. Eu queria agora, Anne, que você comentasse sobre o espírito de sabedoria. Meu comentário é sobre como a primeira igreja ela permaneceu perseverante, ela suportou e com trabalho, com paciência e debaixo de muito sofrimento, ela conseguiu, através da manifestação do espírito de sabedoria, que ela fosse bem sucedida e pudesse disseminar ali o governo do Senhor. Vamos lá, Anderson. É como a irmã colocou, né? Aquele momento ali que a igreja ela passava pelas perseguições, ela passava por esse momento de constituição da igreja, de tudo, assim, nada melhor do que a gente saber o que é, mas saber fazer com sabedoria. Então, o Senhor, ele não só lhe disse que era para ser feito, mas ele também nos deu a sabedoria para saber como fazer toda aquela obra que estava sendo construída, se consolidando naquele momento. Tá. O texto qual é? Apocalipse 2, versículo 2, letra A. Da letra A, a parte A que vou até ler. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, o que não pôde sofrer os maus. Isso. Tá? Então nós respondemos a primeira letra e sabemos aonde está dentro do livro de Apocalipse, no capítulo 2. Amém? Amém? Vamos para a segunda, então? Segunda letra, o espírito de inteligência, não é? Que é o discernimento. Nós temos aí o ungido Renato Siqueira, de Belo Horizonte. Vamos assistir e vamos voltar. A igreja de Éfeso recebeu toda a operação do Espírito Santo, porque era o início e, sobretudo, o estabelecimento da doutrina. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 2, parte B, o texto diz: E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. A igreja estava cheia do Espírito Santo, vivendo, anunciando e guardando uma verdade absoluta. Por isso ela discerniu muito bem o que era doutrina dos apóstolos e o que não era. A todos a paz do Senhor. Nós vimos a resposta do Renato Siqueira, de Belo Horizonte, sobre o espírito de inteligência ou discernimento, tá? Vamos lá, Anne, o que você tem a falar? Bem, meu comentário é sobre o espírito de discernimento nessa oposição da verdade relativa e a verdade absoluta. Então, quando aqui na palavra em Apocalipse 2, versículo 2d, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu o achaste mentirosos. Por à prova, nesse caso, nada mais é do que ter o recurso da verdade absoluta, que vem através da revelação do Senhor, do Espírito Santo. Então, o discernimento é a comprovação da verdade absoluta. Os mentirosos eram o quê? A verdade
relativa. Então ele faz através do discernimento a diferença entre o que era mentira, o que era verdade, o que era relativo e o que era absoluto. É isso mesmo, André? Sim. Ali a gente, através da revelação do Espírito Santo, só através dela que a gente tem essa revelação. É como a irmã colocou, né? Que a igreja ela sabia discernir o que era a doutrina dos apóstolos e o que não era, porque ele colocava a prova. Como hoje a gente pode colocar a prova. Senhor, isso é do Senhor, ele vai falar através da palavra. Hoje nós temos recurso da consulta à palavra, né? Mas da graça, lá atrás era somente através do discernimento e de sabedoria. Exatamente. Tá? Eduardo, quer falar alguma coisa? Sim, é importante o aspecto que da igreja saber discernir o que vinha do Senhor e o que vinha do homem, né? Porque os falsos apóstolos ali é exatamente aquilo que vinha da razão, vem do conhecimento, influenciado por filosofia, por influência grega ainda da época, enfim, a igreja ela não podia jamais misturar, né? O problema ali era misturar aquilo que Deus já estava consolidando, né, com a sua doutrina, a revelação do Senhor, misturar com a razão do homem. A igreja teve discernimento e dizer, olha, esses apóstolos aqui não são. Amém. Não são verdadeiros. E entenda o seguinte, lá atrás, seus recursos que nós temos hoje, quando era difícil. Por isso ela foi consolidada através da sabedoria, por isso que ela foi consolidada através da inteligência, que é o discernimento. E hoje nós estamos sendo bombardeados através de quê? Da internet, né? Quanta coisa acontece. É uma luta diferente. A nossa luta hoje é muito diferente. E o adversário está usando justamente esses recursos para tirar muita gente da obra. Não tem o discernimento, não tem sabedoria, não consegue entender. E eles têm um grande exemplo para nós, né? Isso. A verdade absoluta nossa, ele não deixa a gente voltar atrás. Por isso, vigiar. Amém. Bem, podemos então a letra C? Sim. O espírito de conselho. Nós temos aí o Igor de Castelo Espírito Santo. É um jovem, ele vai responder para a gente, depois nós voltamos. Amém? Amém. Nós podemos identificar a operação do Espírito Santo de conselho em Apocalipse capítulo 2, verso 5, quando diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aqui nós vemos o Espírito Santo aconselhando a igreja a se arrepender, na expressão arrepende-te. Isso para que a igreja ela pudesse voltar às primeiras obras. As primeiras obras fala das obras dos apóstolos. Era o Espírito Santo despertando a igreja para que ela pudesse voltar ao primeiro amor. Amém? A paz do Senhor a todos. Vimos aí o Igor de Castelo Espírito Santo e agora quem começa? Você, Marcos? Eu peço que eu comece, pastor. Eu queria dar uma ênfase ao que o irmão falou, né? Do primeiro amor. Sim. Recentemente aqui na região teve um encontro, né? Onde uma reunião que o pastor disse a respeito do primeiro amor. Primeiro amor, o primeiro encontro com o Senhor. Ali no início da obra, o prazer, o ânimo de realizar a obra. É muito interessante que destacar o que o pastor falou, foi o seguinte, que ali, mesmo os irmãos que nasceram na obra, mesmo a gente que teve o prazer de nascer na obra, é necessário a gente viver o primeiro amor. É necessário a gente ter o primeiro encontro com o Senhor, para ver a nossa conversão. Sim. Apenas esse detalhe só. Anne? O meu comentário vai para o espírito de conselho, de que através do fruto do Espírito de Deus, né, que abre o nosso coração para que esse coração seja ensinável, seja corrigível através do arrependimento. E como isso é essencial, porque o nosso coração ele é enganoso. Todos os dias ele está ali para nos enganar. Então, se nós estamos abertos a isso através do Espírito Santo, e naquela época, né, era muito necessário que os irmãos estivessem ali em plena comunhão através do arrependimento dos seus pecados. Então, vamos lá. Ele falou do primeiro amor. Nós temos um exemplo claro na Bíblia sobre a primeira experiência de um homem. Qual foi? Paulo, Saulo. Não é? Sim. Ele viu a luz, ele entendeu, e o Senhor falou para ele o quê?
porque me persegues. Então ali ele entendeu aquilo que ele tinha que fazer. Ele aceitou o Senhor praticamente naquela hora. Sim. Então ele nunca esqueceu daquilo. Se eu parar para perguntar para vocês qual foi a primeira experiência de vocês, cada um tem uma. Então a igreja lá de Éfeso, ela tinha que ter sempre o conceito do primeiro amor, que eram as obras que eles faziam. Então vamos lá. Sem sabedoria, sem discernimento, sem estar preparado para ser aconselhado, você acha que a obra seguiria? Com certeza não. Então aquilo tem que estar com o espírito de você usou uma palavra ensinável, aconselhável. Né? Às vezes nós não queremos ser ensinados, nós não queremos ser aconselhados. Mas aí o Senhor fala, olha, lembra do lado passado, não é? Lembra de lá? Você lembra? Constrange muito. Sim. E também na pergunta, algumas pessoas falaram o seguinte, sobre o nosso lema do ano. Quem tem ouvidos, ouça com o Espírito das igrejas. Nós precisamos estar sempre preparados a ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Né? Eu lembro de uma live em que o pastor falou que existe no nosso ouvido tem um mecanismo, não é? Em que é processado todo o som. Mas ali é a verdade relativa. Sim. Mas quando a verdade absoluta vem, ele não vem direto pelo nosso ouvido, ele vem pela revelação, é direto. Sim. Amém? Amém. Fala. O conselho ele é extremamente importante, né, ali na vida da igreja, porque o conselho normalmente ele vem onde nós não precisamos de um aperfeiçoamento, precisamos de uma correção. Então o Senhor mostrou coisas que a igreja estava correta, que ele estava, mas aí vem o espírito de conselho. Mas isso precisa aperfeiçoar. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você já teve experiências maiores. E isso aí, para nós, é fundamental. Que o Senhor nos aconselha a cada dia. Mostra, eu já mostrei a doutrina, mas é necessário isso, tem que corrigir. Você tem que sempre estar lá voltando lá no primeiro. Volte ao teu primeiro amor. A experiência que você teve tem que estar sempre se renovando a cada dia. O que o irmão falou, né? Se renovando a cada dia. Cada dia a gente se arrepende, se reconhece como pecador, está atento à voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vem nos conduzindo, e a gente vai voltando ao primeiro amor, aquele amor que a gente sentiu pela primeira vez, como o irmão colocou, que a gente tinha aquela vontade inabalável de fazer algo. Amém? Amém. Podemos ir à frente? Amém. Letra D. O espírito de fortaleza. Tem a Isa Giovana, de Rio Grande do Norte. Nós vamos assistir o vídeo dela, depois vamos voltar novamente a fazer o comentário. Nós podemos encontrar o espírito de fortaleza em 2 versículos. No verso 3, e sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. E no verso 7, quando diz, ao que vencer. A igreja de Éfeso trabalhou incansavelmente para o Senhor, com paciência. E é interessante observarmos algumas palavras que foram usadas para descrever a igreja de Éfeso. Palavras como obras, trabalho, paciência e sofrimento. A igreja de Éfeso semeou a palavra do Senhor através do espírito de fortaleza, pois mesmo com as lutas, com as perseguições, eles permaneceram fiéis ao projeto de salvação, sustentados pela mão do Senhor e com a esperança de receberem aquilo que um dia foi separado para os que vencerem. A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí a Isa respondendo sobre o espírito de fortaleza. Anderson. Amém, pastor. O irmão respondeu muito bem, mas eu gostaria só de dar uma ênfase aqui, porque o trabalho que a igreja faz, aquele trabalho incansável, né? Aquele momento a qual a igreja viveu, um momento de muita perseguição, um momento onde havia uma grande luta, porque tudo que estava sendo constituído, estava um grande adversário tentando desconstruir aquilo, né? Se hoje nós já vemos uma grande oposição àquilo que já está constituído, aquelas verdades que já estão reveladas a nós, imagina naquele momento. Então a igreja ali, ela sofreu muitas perseguições, mas ela teve paciência no sofrimento e teve força para vencer. Um texto que me arremeteu muito quando a gente estava estudando sobre isso, que está lá em Romanos, capítulo 5, verso 3, de 3 a 5. Vou ler para os irmãos. E somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado
a esperança aqui também pode ser tratada como a fé. Uhum. Então, toda aquela tribulação que os irmãos passavam, tudo aquilo eles, na verdade, era um combustível que eles ganhavam para fortalecer a fé deles e eles permanecerem e perseverarem ali na doutrina. Eduardo, quer falar alguma coisa? Sim, é necessário o espírito de fortaleza, que a igreja tinha vários combates na época, né? Tinha as questões, as próprias questões internas, né? Que ela tinha que permanecer ali no Senhor, na doutrina dos apóstolos. Ela tinha as questões econômicas, era uma cidade muito envolvida com a economia, com riqueza, com política, né, com influência muito grande, querendo entrar dentro da igreja. Tinha influência, tinha as questões das próprias perseguições, ainda estava sob o Império Romano à época, diga-se de passagem, que era um império que era extremamente contra a igreja. Então eram muitos os obstáculos da igreja, o Senhor sabia disso, e por isso nós vemos essa importância do espírito de fortaleza no meio dos irmãos ali para continuar, né? O Senhor enfatiza que não te cansaste. Por quê? Porque ele renovava. O sustento, né? é do Senhor. O sustento vinha do Senhor. Lembra até daquele texto que Josué fala que tinha 40, hoje tem 80, mas a minha força permanece a mesma, né? Eu não me cansei. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Anne? Bem, meu comentário seria sobre o sofrimento, né? Existe uma passagem em Coríntios 2:10 de que quando sois fracos, sois fortes. Sim. Tudo hoje em dia, né, trazendo para hoje, é um sofrimento. Ser forte no Senhor também não quer dizer que não vamos sofrer tribulações, mas seremos um sofrimento diferente do sofrimento quando somos fracos, né? Quando falhamos, quando não estamos testemunhando como a primeira igreja, como esse grande exemplo. Então, mas o espírito de fortaleza, ele alimenta essa nossa paciência, nossa perseverança, nosso bom testemunho, né? Um levou o outro, né, Anderson? Sim. É isso? Sim. Mais alguma coisa? Não, só isso. Interessante, pastor, que nessa época aconteciam aqui as arenas, tudo ali, como a gente conversava aqui no momento anterior, mas os irmãos, eles iam para as arenas, enfrentavam os leões, tombavam, como diz aquele louvor, tombavam, mas com a vitória nas mãos. Eles não negavam a fé deles mesmo com a morte ali, mas aquele testemunho servia para, na verdade, estavam querendo afugentar os irmãos, mas na verdade ali tinha um grande testemunho que tinha uma grande salvação ali, as pessoas vinham aquilo e iam atrás dessa fé. Então, naquele momento era um momento de perseguição, mas os irmãos eles perseveraram. E como o irmão disse, se não tivesse o espírito de fortaleza, seria muito difícil. Há algum tempo atrás nós recebemos aqui na mesa um rapaz que ele era pesquisador. Ele é pesquisador. E ele falou uma coisa interessante, que durante a grande luta, durante a chacina que estava havendo dos leões, ali eles estavam cantando. E muitas pessoas na arquibancada aceitavam o Senhor. Glória a Deus. Isso é que é interessante. No sofrimento de muitos, no nosso sofrimento, o Senhor age na vida de outros. Jó, né? Ele orava pelos seus amigos e o Senhor consolava ele. Não é isso? Amém. Amém? Vamos lá, meu filho. Marcos, você tem um texto aí para fechar toda a pergunta. Amém. Aqui é capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. É o que o Paulo fala, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso para a gente tem que ser até o nosso último dia, não é? Não é somente uma falácia, mas tem que viver na nossa vida. O combate é diário, né? Tem até um hino que fala combate, luta, como é que é? Batalha, oração, vitória. Glória a Deus. Então, se não houver luta, se não houver na oração da nossa vida, nós não chegamos a canto nenhum. Amém? Mais alguma coisa? Não? Vamos então a outra letra, que é a letra E. Espírito de conhecimento, ou seja, revelação. Nós temos o obreiro que está conosco sempre, que é o Patrick Teixeira, do grupo Presentes Preciosa. Ele vai nos dar a graça do vídeo dele. Vamos ver? Identificamos em Apocalipse, capítulo 2, verso 6, que diz: aborreces
as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Se manifestou em Éfeso o espírito de conhecimento em reação às más obras, aos erros e tudo mais que faria mal à igreja. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, agora, espírito de conselho, revelação. Eduardo, por favor, nos ajude. Conforme foi falado, é muito importante o espírito de conhecimento, da revelação para a igreja ali em Éfeso, porque, como o texto diz, aborrece as obras dos nicolaítas. As obras dos nicolaítas eram totalmente contrárias ao que o Senhor tem para a vida do homem, né? Que o Senhor revelou para a igreja. Então, era uma doutrina totalmente oposta à vontade de Deus. A igreja precisava saber qual era a vontade do Senhor. Precisava conhecer, por isso ela precisa da revelação, ela precisa do conhecimento, para saber qual é a vontade do Senhor, qual é o projeto do Senhor, né? Como eu vou me salvar, porque o homem tem vários entendimentos. Ele pode achar que é pelas obras, ele pode achar que é uma reencarnação, mas o Senhor não. O Senhor, ele revelou ali, o Espírito estava presente ali para revelar todo o projeto. Então a igreja, ela aborreceu aquelas obras, falou, não, isso não é do Senhor, isso está sob ponto ao que Deus já me mostrou. Por isso que ela conhece. O Senhor já tinha mostrado para a igreja, né? Por isso que a gente vê manifesto o Espírito Santo ali na forma de conhecimento. Ela já sabia. No início nós falamos sobre sabedoria, não é? No início, lá atrás, nós estamos falando agora sobre conhecimento. Nós falamos sobre inteligência e discernimento. Então, uma coisa está ligada à outra, não é? Conselho tem que estar pronto para ser aconselhável. Fortaleza, né? Apesar das lutas, nós somos fortes, não é? E o conhecimento agora é que vai fechando quase toda a estrutura da igreja. Não é isso? Quer falar alguma coisa, Anderson? Não, só para dar uma ênfase, o que nossos pastores eles sempre trazem nos seminários, nas lives que estão sendo feitas agora, é que sem a revelação, sem a profecia, o povo se corrompe. E nos dias atuais nós vemos muitas doutrinas, muitas pessoas que pegam parte da Bíblia, interpretam aquilo que é da sua vontade, do seu entendimento ou da sua razão, mas não, nós vivemos numa verdade absoluta, que é aquilo que é revelado, como o senhor falou, revelado pelo Senhor e vem direto para nós. Então, quando nós temos essa verdade absoluta, não nos desviamos, porque ela não pode ser alterada. Então, o povo ele precisa dessas verdades para que ele não possa se corromper. E é como naquele tempo que tinha as obras que eram contrárias à obra do Espírito Santo, ali o Espírito Santo ele também tinha que ter esse espírito, porque a igreja não se corromper. Amém. Mais alguma coisa? Não? Amém. Espírito de temor. Nós temos o Luiz Henrique de Porto Seguro. Vamos assistir o vídeo e depois nós voltamos. O verso podemos encontrar ali no verso 5, que nos diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vejamos aqui, irmãos, o reconhecimento da santidade e autoridade de Deus sobre nossas vidas, motivando a igreja fiel a viver em obediência e reverência a Ele, evitando assim o julgamento divino. Amém? A todos a paz de Jesus. Bem, estamos acabando então a pergunta. Eu queria agora falar sobre o espírito de temor. Nós já vimos aí o vídeo do Luiz Henrique. Marcos, nos ajuda aí. Amém. Então, meus irmãos, o que acontece? O Senhor, Ele nos tirou de um lugar onde há escuridão. Ele nos deu a luz, a direção. E como servo fiel, devemos ter temor ao Senhor. Seguir ali, né, as orientações do Senhor, viver ali o Evangelho, obediência, ter o zelo, o amor à obra, que assim para que nós não possamos perder a salvação. A lembrar ali, estar sempre atentos, vigilantes. Estamos vivendo no momento do breve, a volta do Senhor, o momento que devemos estar preparados, que a igreja, né, sabemos que a igreja vai subir no piscar de olhos,
e que não há tempo para pensarmos, Uhum. mas sim estamos prontos, preparados. Tá bom. Alguém quer falar, Anne? Eu acrescentaria uma experiência minha mesmo. Sim. Eu não nasci na obra, Uhum. então quando eu conheci a obra, conheci a igreja, eu descobri o que era o temor do Senhor e como foi libertador para mim, porque antes eu vivia uma vida que eu temia o mundo, Uhum. eu temia várias coisas. E depois que eu conheci a autoridade do Senhor, foi praticamente uma escolha, né? Uma escolha que veio através do Espírito Santo mesmo, de escolher temê-lo. Uhum. E através desse temor adquirir a minha liberdade, a minha salvação. Esse temor também vem tendo conhecimento do lugar de onde ele me tirou. Sim. Então, temendo ao Senhor, eu sei que eu não vou cair, não vou voltar para aquele lugar. Uhum. No versículo aqui, quando o Senhor fala, diz: brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, né? Que nos fala do algo mais importante, que é a luz do Uhum. Senhor, que é o Espírito Santo. Então nos leva a ter um temor muito grande, né? O Senhor levando a igreja a ter um temor de não perder aquilo de mais importante que nós temos, porque sem o Espírito Santo nós não temos nada, né? Não podemos fazer nada. Então o Senhor nos alerta ali e a gente tem esse temor. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, pastor. É interessante como o irmão colocou sobre o texto, ele está ali no texto verso 5, né, que ele vai falando: lembra-te de onde caíste, se arrepende, pratica as boas obras, quando não, brevemente voltarei. Aí o texto, na parte final: se não se arrepender, vou te tirar a luz. Então, o resultado, o Senhor faz um alerta aqui, né, assim, o resultado de você não andar praticando as primeiras obras, o primeiro amor, com tudo aquilo que nós estudamos, vai ser perder a revelação, perder o Espírito Santo em nossas vidas. Então, por isso nós temos que ter sempre esse temor, fazendo a obra com zelo, fazendo a obra com alegria, guardando as orientações do Senhor, tendo ouvido para ouvir a voz do Senhor e colocando-as em práticas com o temor do Senhor, para que nós possamos, naquele grande dia, ouvir o "Vem a mim". Amém. Bem, Anny, você falou que você tem medo, tem temor de voltar ao que era ao antes. que era antes, né? Eu vou contar uma experiência para vocês de um nosso amigo, o Francisco Ezequiel. Ele morava em um lugar difícil, né, que era a Rocinha. Ele aceitou o Senhor morando lá em cima. E numa das vindas para a madrugada aqui no Leme, ele saiu de casa às 5 da manhã, no término de um baile que naturalmente em todos os lugares tem. E quando ele passava pelo meio do baile, ele começou a chorar. Por que ele chorava? Porque ele estava vendo de onde ele tinha saído. As angústias, as pessoas bêbadas, as pessoas jogadas. E agora ele levantava cedo para vir para a casa do Senhor glorificar o Senhor. O medo dele e o teu medo é voltar àquele lugar. Sim. Né? Voltar à angústia, ao sofrimento, de tudo aquilo que você passou. Então, esse exemplo é muito bom para a gente entender. Porque é sempre pensar de onde você veio. Anderson, de onde você veio. Cuidado. Eduardo, cuidado. Não é? Marcos, Anne, nosso desejo hoje, o temer ao Senhor é isso. É não perder a essência da obra e não voltar para onde nós viemos. Amém? Amém. Entenderam o testemunho do menino ou não? Tá. Agora nós vamos entrar numa parte que divide o nosso programa, que é as crianças. Nós vamos cantar o hino com elas, depois nós vamos voltar glorificando ao Senhor. Amém? Amém. Quero ser santo para o Senhor, quero ser puro em seu amor, em todo tempo testemunhar de seu amor e
Jesus, né? Amém. Glória A a bênção Deus. das crianças Glória a cantando, Deus. glorificando ao Glória a Senhor. Jesus. Bem, agora é a parte mais importante, que é a pergunta das crianças. Eu, como sempre, eu não faço a pergunta porque as mães já fazem. Então, a mãe do Caleb, lá de Catolé do Rocha, já fez a pergunta. A mãe da Tayla já fez a pergunta lá de Porto Seguro. E a Isabela de Rio das Ostras. Vamos assistir somente os vídeos e depois, Ana, eu queria que você fizesse um comentário. Pergunta para as Cias. Lendo João, capítulo 13, versículo 23, e Apocalipse, capítulo 1, verso 12, qual a lição que podemos aprender nas duas atitudes de João, Caleb? João era um servo fiel que sempre estava perto do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Lendo João, capítulo 13, verso 23 e Apocalipse, capítulo 1, verso 12, qual a lição que podemos aprender nas atitudes de João, Tayla? Devemos ouvir, obedecer e praticar o que Jesus nos fala para a gente ser vitoriosos. Para o Senhor Jesus, irmãos. Isabela, lendo João, capítulo 13, verso 23 e Apocalipse, capítulo 1, verso 12, qual a lição que podemos aprender nas duas atitudes de João? Precisamos estar atentos e ouvir e obedecer à voz de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Anne, vamos lá, comentário sobre as crianças, o que você viu? É uma grande bênção, né? Porque elas são muito graciosas e elas carregam a graça do Senhor Jesus. Meu comentário é esse, eu sempre fico muito contente de ver a participação das crianças na Tu vê obra. o sorriso espontâneo, Sim. Você viu a falta do dentinho, não é isso? Pois é. É uma graça, na realidade é uma graça. Agora nós vamos para a sensibilidade. Nós temos aí alguns vídeos. Também não vou fazer porque a mãe dele já faz, né? A mãe ou a pessoa que está gravando. Nós temos a Sara Alves de São Paulo e Gabriel Prata de Rio das Ostras. Tá? É uma criança e um jovem com acessibilidade. Vamos ver o vídeo e depois voltamos. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 12, o que representa a atitude de João ao virar-se para ver quem falava com ele. Sara, fala com a mamãe. Representa a disposição em dar ouvidos, atender a voz de Jesus. Fala, amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Gabriel, lendo Apocalipse, capítulo 1, versos 12, o que representa a atitude de João ao virar-se para ver quem falava com ele? Mostra o desejo de João em ouvir e obedecer à voz de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. De novo, Anne, queria que você falasse um pouco sobre essa classe importante que nós temos na igreja agora. Sim, é muito essencial, né, que a nossa obra esteja incluindo os grupos e dando acesso à palavra, à salvação. Então, eu fico muito feliz com a participação deles. E me lembro também da orientação do Senhor, de amá-lo assim como as crianças. E como nós comparamos, né, o grupo de acessibilidade com esse amor, que é um amor inocente, é um amor verdadeiro. Então... E lembrando também que a acessibilidade não é só para criança, não é só para jovem, não é só sobre adolescente, mas os idosos principalmente. Também. É uma classe que quase está sendo deixada. Então é lembrar os irmãos a fazer o acolhimento. Agora você falou uma coisa interessante para mim no início, que você vê com outros olhos a acessibilidade das crianças. Que olhos são esses? Bem, são os olhos que o Senhor nos orientou a ter, né? Quando olhando para as crianças, vende a mim, são os bem-aventurados, né? Mas e o olhar de mãe? O olhar de mãe também. Então, eu tenho uma paixão muito grande, tenho 3 filhos, então é muito bom vê-los. Como eu comentei antes, eu não sou da obra de nascença, então eu sou convertida há pouco tempo e os meus filhos já eram nascidos, então é vê-los também aceitando essa obra de uma forma de que não é pelo convencimento, e sim pelo Espírito. Então eu acho que agora, no próximo programa, você vai gravar um vídeo do teu filho, Ah, né? com certeza, com certeza. Amém? Bem, nós estamos encerrando o nosso programa. Lembrar vocês
para gravar os seus vídeos, não é? Marcos, já é a segunda vez você não gravou nenhum vídeo. Aí vai gravar. A próxima vai estar aí. Tá bom. Vou cobrar. Se inscreva no canal, no YouTube, no nosso Instagram de Pedro do Rio. Nós falamos Pedro do Rio porque é o Manaim mais próximo nosso aqui, né? Ligue, ative as notificações. Importante para vocês, dê o like, porque o like é a ferramenta que o YouTube coloca para dar prosseguimento ao nosso programa. Sem isso a gente não consegue. Às vezes você vê como ver um filme, deixa para lá e não dá um like. Mas faz essa gentileza para a gente. Sim. Amém? Daqui um pouco nós vamos ter o nosso culto às 19 horas e às 20 horas no YouTube, em que vocês devem passar o link para os seus amigos. Pega, Anne, aquela listinha lá de todo o teu trabalho lá, do pessoal da tua empresa e manda lá o convite. Amém. Tá bom, Eduardo? Amém. Amém? Amém? Anderson. Pai do Senhor, irmãos. O Pai do Senhor Jesus, semana que vem estamos juntos.